Olá pessoal, hoje nós vamos ver determinante, então vamos para nossa introdução. Então, o determinante de uma matriz quadrada A é uma função que transforma A em um número. Tá? Então existe uma regra para fazer esta transformação, a gente vai ver as técnicas, como a gente transforma matrizes, por exemplo, quadrada de ordem 2 em um número. Tem uma infinidade de formas, mas há uma forma específica para transformar uma matriz quadrada em um número é chamada de determinante. Tá? Uma regra específica. A notação que existe para determinante são essas duas aqui. Tá? Det-A ou como se fosse um módulo, mas seria determinante da matriz A. Na sequência, vamos para o que nos interessa, que é justamente o cálculo. Então, vamos lá. Cálculo de determinante. Então, vamos fazer o seguinte. Dependendo do tamanho, melhor, da ordem da matriz, existe uma técnica mais apropriada. Dependendo dos números que estão em uma certa matriz, você pode usar uma ou outra técnica. Tá? Então, existem várias técnicas de se calcular determinantes. Aqui serão abordadas as consideradas mais utilizadas ou apropriadas para cada tipo ou ordem de matriz. Então, a gente vai começar com a matriz de ordem número 2. Poderíamos começar de ordem 1. Depois eu faço um comentário no final, mas o determinante de uma matriz de ordem 1, que quase não é usado, é simplesmente o próprio número. E ponto. Ok? Então vamos para a determinante de ordem 2. Qual a técnica mais apropriada? Então seria assim. Tá? O determinante de uma matriz de ordem 2 é igual ao produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Então vamos pegar aqui uma matriz genérica, por exemplo. Né? Então, assim, seja a matriz A, vamos colocar aqui, né? A, B, C, D. Então, o determinante vai ser igual a quanto? A vezes D, ok? Menos B vezes C. Aqui o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Vamos para um exemplo. Né? Então, aqui, ok? Nós temos uma matriz 2 por 2. Né? Então, no caso aqui, nós temos a matriz 5 menos 2, 3 e 4. Então, o determinante da matriz A, você multiplica os elementos da diagonal principal aqui, 5 vezes 4, e menos, toma cuidado, né? 3 aqui vezes menos 2. Então, 20 mais 6 igual a 26. Então, aqui nós temos o determinante de ordem 2. Então, a gente vai usar esta técnica aqui. Ok? Agora, vamos ver regra de Sarros. Essa regra, a gente tem que saber que ela é exclusiva para uma matriz de ordem 3. Então, vamos colocar aqui, né? Opa! Só um minuto. Então, nós temos aqui uma... Vamos só escrever, né? Que ela é... Só... Está riscando. Só um minuto. Então, nesse caso, é exclusivo. Então, vamos colocar aqui que é exclusivo, né? Essa regra ela é exclusiva, né? Exclusiva para, né? Ordem 3. Então, nesse caso aqui, se você tiver uma matriz de ordem 2 por 2, 4 por 4, qualquer que seja, você não pode usar essa regra aqui. Você não pode usar esta regra. Somente para a regra
para sistema, ou melhor, para uma matriz de ordem 3. Então vamos para lá. Aqui para uma matriz genérica, ok? 3 por 3. O que a gente vai fazer primeiro? Você tem duas opções. Repetir abaixo da terceira linha as duas primeiras. Mas é mais comum se usar a repetição das duas primeiras colunas ao lado da terceira. Então o primeiro passo é esse. Tá? Essas duas primeiras colunas aqui, tá? Essa coluna e esta, você vai e repete aqui nessa mesma ordem do lado da terceira coluna. Aí qual é o próximo passo? O próximo passo é você fazer a operação. Então, primeiramente, você vai lá e multiplica. Sempre você começa com a multiplicação dos elementos da diagonal principal. Então, no caso, esses elementos aqui. Aí depois a gente pode dizer que nós teríamos uma outra diagonal. Não é, mas vamos chamar paralelo à diagonal principal. E essa outra diagonal aqui. Então, nós teríamos duas outras diagonais ao lado da diagonal principal. Então, você multiplica esses três elementos, soma com o produto desses três e soma com o produto desses três. Essa é a próxima etapa. Então, ficaria assim. Né? Você vai lá e calcula aqui. Então, nós temos o produto de três elementos. E aí, soma, nós vamos ter, vamos chamar de DP aqui, que seria relacionado à diagonal principal. E, do mesmo jeito, de forma similar, você vai lá e multiplica os elementos da diagonal secundária. Pega e paralelos a ela, até chegar no último valor. E soma também. Você vai lá, soma esses dois valores, né? Ou melhor, esses três valores. Então, nós teríamos isso aqui. E a definição de determinante pela regra de Sarros, tá? Ou melhor, o cálculo que se faz para chegar no resultado do determinante é esse aqui. Basta você fazer a diferença entre esses valores aqui, o dp menos o ds. Então, ficaria assim. Ou, né, você multiplica os elementos da diagonal principal, vai somando, e depois você vai produz os elementos da diagonal secundária, vai subtraindo. Ou coloca entre parênteses e faz a soma deles, e faz a diferença. Vamos para um exemplo aqui. Né? Calcule o determinante da matriz A. Então, nós temos aquela matriz ali. Vamos pegar e calcular. Né? O que foi feito aqui? Foi repetido. Aqui é o símbolo de matriz. Símbolo de matriz, né? Colchetes. E barras, duas barras, o símbolo de determinante. Então, nós temos a determinante da matriz A. Aqui é a forma que a gente vai usar. Então, nesse caso aqui, a gente vai pegar o produto desses três elementos, depois desses outros três e esses outros três. E na sequência, a gente vai aqui, diagonal secundária, paralela à diagonal secundária e paralela à diagonal secundária. Então, nós vamos ter aqui o nosso determinante. Determinante de A, está só multiplicando aqui, né? Ó, 2 vezes 1 vezes 4, 8, menos 3, 0 e menos 1 dá 0, e assim por diante. 5 vezes 4 vezes 3, 60, menos. Subindo aqui vai dar menos 5, ok? Subindo aqui vai dar igual a... Subindo aqui, Subindo aqui vai dar 0. E subindo aqui vai dar igual a 48. Fazendo o devido cálculo, nós chegamos nesse valor aqui. 121. Depois a gente vê algumas aplicações, lógico, para determinante. Vamos partir para regra de Laplace. Né? A regra de Laplace, ela é que a partir da ordem 3 por 3,
você tem várias técnicas. Então, a mais apropriada seria a regra de Laplace, né? Então, você pode utilizar para qualquer uma, 2x2, 3x3, 4x4 e assim por diante, pode ser usada a regra de Laplace. Tanto que vai ser mostrada a regra de forma genérica. Então, a regra de Laplace pode ser usada para matriz de qualquer ordem, mas é comumente usada em matrizes de ordem superior a 3. Mais especificamente, matriz de ordem 4, porque a partir da ordem 5 já se torna muito extenso, cansativo, longo, calcula-se muitos determinantes. O que a gente vai ver em um exemplo aqui, seria mais apropriado até o determinante de ordem 4. Tá? Mas vamos lá. Então, qual é a definição? Tá? Qual é a definição? Que é essa aqui, a definição. Tá? Vamos lá devagar. Pela regra de Laplace, o determinante de uma matriz A é simplesmente a soma, você vai somar quem? Produtos dos elementos de cada fila. Então, você pega uma linha ou uma coluna, tá? De qualquer fila, ó. Você vai escolher. Então, você escolhe uma fila, uma linha e uma coluna. Cada elemento você vai multiplicar pelos seus respectivos cofatores aqui, ó. E soma. Esse é o nosso determinante. Mas aí vem a pergunta, o que é um cofator? Tá? Uma fórmula, ficou a fórmula aqui, a gente coloca no exemplo. Tá? Então, assim, a gente vai pegar uma fila, linha ou coluna, cada elemento você multiplica pelo seu cofator e soma. Esse é o determinante. Então, vem a pergunta, o que é o cofator? Então, cofator de um elemento A e J, genérico logo, ou seja, se eu tenho um elemento A, 2, 7, quem é o cofator dele? Né? Então, serve para qualquer que seja o elemento. A gente vai chamar de A e J, só colocar uma letra maiúscula. E essa é a fórmula do cofator. Ok? Então, se eu tenho o elemento A27, aí eu vou ter um A maiúsculo 27, que é o cofator dele. É menos 1 elevado a I mais J, ou seja, a linha e a coluna J do elemento, vezes o determinante de uma certa matriz. Essa matriz aqui, ela é chamada de submatriz. Quem é ela? Você simplesmente pega uma matriz de uma ordem, uma unidade a menos do que a ordem da matriz A. Como assim? Por que é uma ordem a menos? Porque você vai simplesmente eliminar a linha e a coluna J. A linha I e a coluna J. Aí você vai ter uma matriz. Então, por exemplo, se você tem uma matriz A de ordem 4 por 4, as submatrizes vão ser matrizes de ordem 3. 3 por 3, né? Tá? Bom, vamos partir para um exemplo que ficaria mais fácil da gente compreender. Nós temos aqui este exemplo, um determinante de ordem 4. Vamos devagar, né? Primeiro um de ordem 4. Então, o que a gente vai fazer primeiro? Pelo que foi comentado, você primeiro escolhe uma fila, uma linha e uma coluna. Aí você vai pegar cada elemento e multiplicar pelo cofator. E aí que está um detalhe no momento da escolha da linha, porque a gente tem quantas opções? A gente tem aqui 4 linhas e 4 colunas. Então, você tem 8 opções de escolha. Você vai lá e escolhe aquela mais apropriada até pela definição. Como assim mais apropriada? Se você vai multiplicar cada elemento pelo cofator, seria interessante que você escolhesse aquela linha ou coluna que tivesse a maior quantidade de zero. Porque aí, quando você multiplica o zero vezes o cofator, vai dar zero. Então, você não precisaria calcular o cofator daquele elemento. Então, se eu escolho, por exemplo, a primeira linha, o cofator desse cara aqui eu não preciso calcular, porque vai dar zero o produto dele pelo cofator. Então, aí eu tenho, por exemplo, a primeira linha tem 2, 0, a segunda tem 2, 0, a terceira também. Então, seriam 3 boas opções. A coluna 1 só tem um 0, então eu não escolheria. Então, tem a coluna 2 e a coluna 3, são outras duas boas opções. Tá? Então, vamos lá. Então, até como exercício, depois que eu finalizar esse aqui, seria interessante que você pegasse
essa mesma matriz, calculasse de uma forma diferente, escolhendo uma outra fila diferente da que eu fiz, só para verificar que o resultado vai dar o mesmo. Então, nesse caso aqui, né, eu escolhi o quê? Se eu tenho o elemento A31, A32, A33 e A34, significa que a linha é a linha 3 que foi escolhida. Então, no caso aqui, eu escolhi essa linha aqui também. Ok? Então, a linha de 3, escolhida a número 3. Certo? Então, o que a gente tem aqui? A gente vai substituir primeiramente, né, os valores dos elementos, que ficaria 3006 aqui, 3006, justamente para você multiplicar pelo cofator e dar logo igual a zero. Então, bem simplificado, ficaria assim, né? Ficaria desse jeito simplificado. Aí, a partir daí, o que a gente vai fazer? A gente volta e substitui o valor de cada cofator. Então, aqui é o A31 e o A34, certo? Aí, só para relembrar, o que é um cofator? Você pega menos 1 elevado à linha e à coluna, então, visto que é 3, 1, vai ficar 3 mais 1 aqui, vezes o determinante da submatriz do elemento A31. Então, M31. Da mesma forma para o cofator do elemento 6, que ele é o elemento A, aqui ó, A33. A33 não, A34. A34 é o número 6, então é a M34. Então vamos lá. Menos 1 elevado à linha e à coluna do elemento A34, né, que é o 6. Então vai dar 3 mais 4. Dá 7, por isso que dá menos 1 elevado a 7, vai dar o sinal de negativo bem aqui, ó, aqui. Aqui no caso eu não comentei, mas deu positivo aqui, ó, positivo. Né? Porque 3 mais 1 é igual a 4, menos 1 elevado ao número par vai dar positivo. E aqui menos 1 elevado a um número ímpar dá negativo. Então dá 3, aqui não é módulo, aqui já só fiz substituir esta notação que está det, determinante, ou a outra, só para a gente já utilizar as duas definições aqui no mesmo exercício. As duas definições não, as duas notações. Então, a partir daí, a gente vai e continua, ok? Então, primeiro, o que a gente tem que fazer? Identificar, ou melhor dizendo, determinar as duas matrizes aqui, né? A M31 e depois calcula o determinante e a M34. A M31 você vai eliminar a linha 3 e a coluna 1. Então a linha 3, cadê? A linha 3 aqui e a coluna 1 aqui. Então quais elementos vão ficar aqui? Vamos lá? Eu vou riscar para essa primeira aqui, podia ter repetido, mas então vamos lá. Para esse aqui eu vou calcular, tá? Vou só mostrar, vou riscar aqui. Então vamos lá. Então, para calcular esse aqui, então a gente vai eliminar a linha 3 e a coluna 1. Então vamos lá, a linha 3 e a coluna 1. Pronto. Aí os elementos que ficaram foram, ó, 0, 5, 0 aqui, menos 3, 0, 4 aqui e 4, 3 e 1 aqui. Do mesmo jeito para esse outro. Ok? Só que nesse caso eu não vou riscar, senão vai virar uma bagunça. Tá? Então a terceira linha é a quarta coluna. Não posso mudar a cor, né? Deixa eu mudar aqui. Vou colocar em amarelo. Aqui, pronto. Aqui, ó, amarelo ou laranja. Né? Então a linha 3 e a coluna 4. Então a linha 3 aqui e a coluna 4. Certo? Então, ficaria aqui, ó, 2, 0, 5 aqui, 0, menos 3 e 0, a segunda linha, e por último, menos 2, 4 e 3 aqui. Aí você vai precisar somente calcular o determinante aqui e o determinante aqui. Aí a pergunta é, opa, são duas matrizes de ordem 3. Qual regra eu utilizo? Pela praticidade, a gente vai lá e calcula pela regra de Sarros. Então, você vai lá, né?
o determinante aqui, ó, rapidamente, revisando, né? 3, 1, que é essa matriz. Eu coloquei aqui em forma de determinante. Repeti as duas primeiras colunas ao lado da terceira, aqui, né? E pronto. Desci aqui, deu 0, né? 0. Aí 5 vezes 4 vezes 4, 80. 0 vezes menos 3 vezes 3, igual a 0. Menos. E aí você soma os valores que você encontrar no produto dos elementos da diagonal secundária. Aqui, ó, vai dar 0. 3 vezes 4 vezes 0 dá 0. E 1 vezes menos 3 vezes 5. Toma cuidado com o sinal. Tá? Eu estou somando, mas aqui deu menos 15 e continua menos 15. Então, 80 menos o menos 15 deu 95. Ok? Que no caso, esse valor aqui, ó, é este aqui que você vai substituir aqui. Da mesma forma para o M34, determinante dessa submatriz. Então, nesse caso aqui, vai ficar assim, né? Vamos lá. Aqui. Do mesmo jeito. Pega essa matriz, coloca aqui as duas primeiras colunas ao lado da terceira e faz o devido produto aqui. Vamos lá. Rapidamente. Aqui vai dar igual a menos 18, 0, 0. Ok? Menos. Subindo. Aqui, ó. 30. Aqui aparece um 0 aqui, outro 0 aqui, aqui. Pronto. Menos 18 menos o 30, menos 48. Pega esse cara aqui e substitui aqui. Pronto. E aí você tem o resultado, que no caso seria aqui. Ó, determinante de A, certo? É 3 vezes, aqui, ó, substituir nesta equação, e menos 6 vezes o menos 48. Pronto, deu 397. Opa, 393. 393. Então, esse é o valor do determinante.